Olá, o Quer Saber está de volta. Antes de fazer a minha primeira homenagem aos pais, eu quero dar uma explicação. Seria ótimo que esse vídeo tivesse sido postado na quarta, na quinta-feira, para que essa homenagem aos pais fosse recebida no Dia dos Pais. Mas não foi possível. E, embora eu me preocupasse um pouco com isso, eu compreendi que não seria legal, não seria correto vir para cá, fazer vídeos falando da necessidade de desacelerar, da necessidade de respeitar os próprios limites, defender a saúde mental e não respeitar a minha necessidade de tirar um tempo de descansar. Por isso ficamos defasados. Mas isso não vai me impedir de fazer o mês de agosto em homenagem aos pais. E eu quero começar fazendo uma homenagem aos pais a partir da publicação de um pai, o Marcos Piangers. Eu o escolhi como meu roteiro, como minha fonte dos vídeos do mês de agosto. Não que eu o veja como um pai perfeito, mas que eu o vejo como um pai muito interessante, muito interessado, com reflexões pertinentes e realistas. Então, os 3 vídeos do mês de agosto vão ter o Marcos Piangers como base. Não, vou repetir, não que ele seja perfeito, mas porque ele é inspirador para pais e para filhos, né? E eu quero que os vídeos do Quer Saber também sejam inspiradores para pais e para filhos. Então, neste primeiro vídeo, eu vou ler um texto do Marcos Piangers, O Pai que Toda Criança Merece. Depois de uma palestra, uma menina veio me agradecer porque quando falo sobre paternidade, ela se lembrava do pai dela. Meu pai era incrível. Perto dele eu me sentia protegida, forte, confiante. Ele tornava tudo mais divertido. Sinto uma saudade danada. Toda criança merece um pai como o que eu tive, ela disse. Eu achei tão bonito que respondi que agora tinha esse objetivo, ser para as minhas filhas o pai que o pai dela foi para ela. Quero que minhas filhas se lembrem que foram felizes a meu lado, que eu estava sempre disposto quando queriam brincar. Lembrem das brincadeiras que inventamos juntos, do aperto de mão secreto, do poder que tinha o meu beijo quando curava seus machucados, dos mergulhos de mar, dos castelinhos na areia, das fogueiras e da lua nascendo, das músicas que fizemos juntos, de quando eram pequenas e as embalei, da segurança que sentiam no meu colo, de que as ensinei a caminhar, tomar banho, andar de bicicleta, dirigir, e elas me ensinaram a ser pai. Peço um pouco de generosidade à sua memória. Que se esqueçam quando eu estava cansado, fui grosseiro, não ouvi o que tinham para me contar porque estava pensando no trabalho. Que me perdoem por ter ficado no celular, no escritório, na viagem, a saudade que eu senti quando vi que tinham crescido demais. Que esqueçam dos castigos imbecis que impus, dos gritos exagerados pedindo pressa. Calma, pai. A vida é para ser aproveitada com calma. As crianças se esforçam para ser os melhores filhos que conseguem. Os pais se esforçam para ser os melhores pais que conseguem. Só sente dor o pai que tentou. A paternidade só parece difícil para aqueles que se esforçam, que querem deixar lembranças melhores do que aquelas que tiveram na sua própria infância. Todo pai é marcado pela falta ou pela presença do seu próprio pai.
Só quem não teve pai ou teve um ruim sabe a falta que um bom pai faz. A falta que faz a força, a segurança e a gentileza de um pai. A falta que faz alguém que brinca, ensina a andar de bicicleta, torna tudo mais divertido. Ser o pai que toda criança merecia ter. Ter o pai que toda criança merecia ter. Se você teve um pai desse, por favor, pode me dizer como é? Então, por que eu escolhi esse texto? Primeiro porque ele encara o fato de não ter tido o pai ideal. Segundo, porque ele começa dando a impressão de que ele é o pai ideal e depois ele fala, mas eu vou pedir que elas esqueçam os erros que eu cometi. E é isso que me agrada no Marcos Piangers. É que ele é uma pessoa real, ele se propõe ser uma pessoa real, refletindo. E ao ler esse texto, eu me lembrei de que há muitos anos atrás, muitos mesmo, no começo da minha carreira, quando eu só atendia criança, eu atendi um menino cujo pai era muito distante. Ele estava fisicamente presente, mas ele era muito pouco disponível, ele era muito sem energia para ser um pai de criança, porque a energia delas não acaba, a pilha delas é Duracell e a gente nem sempre consegue corresponder, mas esse pai era muito sem energia e esse menino, a mãe me procurou e falou, olha, eu acho que a coisa está muito séria. Eu fui levar os filhos no clube e chegaram lá, as meninas foram para um lado e o menino foi para outro e tinha um outro pai lá, né, brincando com o filho. E aí esse pai, que é um pediatra, incluiu naturalmente esse menino e se relacionou com ele mais ou menos da mesma maneira que estava se relacionando com o próprio filho. E aí na volta para casa, esse menino falou com a mãe, mãe, eu acho que o doutor fulano gostaria de ter um filho igual a mim. E ela ouviu, mãe, eu gostaria de ter um pai igual ao doutor fulano. E ela falou que isso foi de muito sofrimento para ela, porque ela viu, né, a falta que esse menino sentia desse pai. Não é que esse pai fosse de todo ruim, claro que tinha coisas boas, claro que ele era um pai dedicado ao trabalho, que oferecia muitas possibilidades para os filhos, inclusive a terapia, que nessa época não era comum. Se hoje há resistência, nessa época havia muito mais. Mas a criança sente falta dessa presença, dessa parceria, desse tempo para brincar. E hoje, muitas vezes, a criança diz coisas que mostram para a gente o quanto ela percebe, por exemplo, que o pai, e às vezes a mãe também, né? Mas que eles dão mais atenção ao celular que a ela. E a gente tem batido nessa tecla, a gente tem falado. Se você não quer que seu filho cometa os excessos de tela que a gente tanto fala que são prejudiciais, comece você também a se policiar. Então, delimite horários, tempos, né? Ninguém leva o celular para a mesa de refeição, né? Ninguém leva o celular para o banheiro para fechar a porta e ficar lá horas no celular sem ser visto, né? Às vezes sem ser ouvido, né? Usa o recurso do fone, mas que priorize a relação. E o que a gente está falando? A gente está falando exatamente disso. Toda criança precisa do pai que esteja presente, que seja presente, que pertença a essa nova geração de pais que não se conhece, não se reconhece numa paternidade distante. Houve um tempo, o tempo em que eu era uma criança, que não era razoável, que não era comum, mas que nem era bem visto que um pai fizesse
coisas, funções que eram claramente das mulheres. Então não era comum um pai que desse banho, principalmente em meninas, não era comum um pai que trocasse fraldas, e eram fraldas de tecido ainda, né? Não eram essas fraldas descartáveis, tinha mais desafio nessa história. Não, isso não era comum. Não era comum um pai que fosse fazer uma comida para um filho, mas hoje é. Então é preciso que a gente acompanhe esse caminho, porque hoje o mundo é tão rápido, o mundo é tão diverso, que as crianças precisam que pai e mãe se dediquem a elas com seriedade, com tempo e com conhecimento, que a gente saiba sobre desenvolvimento da criança, não tecnicamente, mas como é que uma criança como é que uma criança funciona, como é que eu acompanho uma criança e que ele esteja presente para que a criança tenha memórias desse pai. Não é? E o próprio Piaget fala, daqui a 40 anos, o seu filho não vai se lembrar, né, dos presentes que ele ganhou, das coisas que ele teve, do armário embutido, do quarto montado assim assado. Ele vai se lembrar de quem você era para ele, de que lugar você ocupava, de que experiências vocês viveram juntos. Nisso até podem entrar os presentes, mas se o presente foi entregue e não foi compartilhado e não foi vivido juntos, talvez esse presente se perca. Talvez esse presente caia no esquecimento, e não daqui a 40 anos, daqui a 40 dias, às vezes daqui a 40 horas. Porque o Piaget fala isso de uma maneira muito linda. Ele fala, velho, o brinquedo é você. Não é o quebra-cabeça que interessa, não é o jogo da memória, não é o carrinho de controle remoto, é você, é a sua presença ali. Né? E ele tem essa maneira de falar muito informal, e ele fala isso, o brinquedo é você, o que importa é você estar ali, o que eterniza o brinquedo é o brincar, e o brincar junto, e o crescer junto. E se você brincou com seu filho, você não vai perder totalmente o acesso a ele na adolescência. E o que nós estamos vendo nos consultórios atualmente? A grande maioria dos pais está profundamente preocupado, está às vezes desesperado, porque não tem acesso aos filhos adolescentes, porque não sabe o que acontece e porque sabe que estão acontecendo coisas muito graves. Mas esse acesso não foi construído, então eles já perderiam um pouco desse acesso naturalmente, saudavelmente na adolescência, porque é desejável que o filho saia, que o filho se encontre com o mundo, mas é necessário que ele tenha esse canal, esse acesso, que ele tenha experiências, que ele tenha vivido coisas com esse pai, com essa mãe, com essa função paterna que é de trazer a lei, de fazê-lo pertencer à sociedade, à civilização, para que isso seja a base da ida dele para o mundo. E se ele não tem? Ele já tem pouco e ele perde, e aí você tem nenhum. Porque claro que o adolescente vai ter os segredinhos dele, vai ter as experiências que ele só vai compartilhar com os amigos. Isso é natural, isso é saudável, mas é preciso que alguma coisa vocês ainda preservem. É preciso que o adolescente confie em dizer a você as experiências que ele está vivendo, as bem-sucedidas e as mal-sucedidas também. Isso é possível. Felizmente, eu também tenho experiência no consultório de famílias que acompanham, que conseguem manter esse contato com os filhos. Nessa quinta-feira,
na última feirinha, né, Feira Evaldo, estavam comigo uma mãe e uma filha adolescente, que é minha paciente, e aí o pai chegou e ele falou, eu tinha certeza que elas estariam aqui, perdi delas, mas tinha certeza que elas estariam aqui, porque elas não admitem vir à feirinha sem vir aqui ver a senhora. Então eu fiquei muito feliz. Eu dispensava a senhora, né? Mas tudo bem. Eu fiquei muito feliz, por quê? Porque isso me mostra exatamente isso. Esse pai sabe do que essa filha gosta e sabe mesmo. São pais que cada vez que eu chamo no consultório para enfrentar com eles os desafios que a adolescência traz, eles estão presentes e eles me mostram que eles sabem quem é a filha, que eles apostam nela, que eles acreditam nela, apesar do distanciamento que se faz por causa da adolescência, porque o mundo chama e é para o mundo, não é? Não diz o Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos, vossos filhos são do mundo, é para o mundo que se educa filhos, mas é preciso que eles tenham para onde voltar. E é essa construção do lugar para onde voltar que a gente está defendendo aqui. Então, é com esse texto do Marcos Piangers e é com essa reflexão que eu homenageio os pais, mesmo que com alguns dias de atraso.